Chegou a hora de ouvir um podcast sem mistério, onde saúde e bem-estar é um papo levado a sério. Você está ouvindo o podcast Saúde Sem Mistério, um projeto de extensão do IDOMED que une estudantes e especialistas para trazer informação clara e confiável sobre saúde e bem-estar. Olá, eu me chamo Simone Setolin, sou acadêmica de medicina aqui da IDOMED Campus de Jaraguá do Sul. Hoje no programa Saúde Sem Mistério nós vamos falar sobre a banalização do uso dos esteroides. E para isso nós contamos com a presença da doutora Ana Cristina, endocrinologista, que vai conversar com a gente sobre esse assunto tão importante, tão atual. E para a gente começar então, doutora, fale um pouquinho sobre a senhora, sobre a sua formação, para que nossos telespectadores te conheçam. Então, me chamo Ana Cristina Probst, eu sou endocrinologista, me formei na Faculdade de Medicina da FURB, fiz residência de clínica médica em Florianópolis e de endocrinologia em São Paulo, onde também fiz o mestrado pela Escola Paulista de Medicina. Atuo em Jaraguá há mais ou menos uns 20 anos como endocrinologista e há algum tempo sou professora aqui da Estácio IDOMED. Doutora, a gente tem percebido que esse tema esteroide está muito veiculado na mídia, né? As pessoas falam muito, muitas vezes sem saber do que é. Muitas pessoas utilizam também, às vezes sem saber do que é, né? Como é que a senhora avalia essa banalização, né? Nessa cultura fitness que a gente tem, nesse movimento de mostrar os corpos, né? E modificação corporal também. Quais são as consequências na prática, né? Quais são os riscos que as pessoas sofrem ao utilizar esse tipo de substância? Então, os esteroides anabolizantes, eles são substâncias derivadas da testosterona, que é o hormônio masculino, e essas substâncias têm sido usadas há muito tempo já em ambiente de academia, né, em ambiente de fisiculturismo, né, mas ultimamente a gente tem também percebido, né, que esse culto ao corpo e ao uso de anabolizantes tem crescido assustadoramente, né. Existe um programa da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, na verdade com a chancela da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, chamado Bomba Tô Fora, onde a gente está tentando conscientizar as pessoas sobre o risco dessas drogas quando usadas indevidamente. A testosterona é um hormônio importante para tratar pacientes que não produzem testosterona naturalmente. Homens que não produzem testosterona naturalmente precisam usar testosterona por via externa, né? Seja injetável, seja em forma de gel, né? E essa é a indicação da reposição de testosterona classicamente. O uso inadequado ou excessivo dessa medicação pode trazer inúmeras consequências, né? Dentre elas, a gente pode citar distúrbios psicológicos e psiquiátricos, agressividade, irritabilidade, maior risco de psicoses, né, para quem já é sensível. Nas mulheres, infertilidade, irregularidades menstruais, acne, hirsutismo, né, que é aumento de pelos, engrossamento da voz, pode levar a problemas cardiovasculares, hipertensão, hipertrofia do coração, do miocárdio, né, e isso pode levar a uma insuficiência cardíaca, pode levar a problemas do fígado, problemas hepáticos, né, como uma esteatohepatite, cirrose, câncer de fígado, pode levar a aumento de risco também em quem é mais predisposto a câncer de mama, câncer de próstata, câncer de intestino, né? Então é uma medicação que não deve ser usada assim como uma brincadeira, né? Não é para fins estéticos, né? A gente deve evitar muito esse fim, porque os problemas e as consequências, elas são muito danosas à saúde como um todo. Distúrbios metabólicos, esqueci também, né? Aumenta colesterol, principalmente colesterol ruim, diminui o colesterol bom, então é muito problemático o uso exagerado e indevido desta medicação. Doutora, qual a diferença de risco entre o uso médico, né, a pessoa que faz reposição, que tem essa necessidade de usar,
esteroides, e o uso estético ou performático. Né? Essa semana até a gente viu, teve aquele Mr. Olímpia, né, essas competições, enfim, a doses, compostos, durações que são considerados potencialmente perigosos, como é que é feita essa manutenção, né, esse uso? Então, quando a gente usa para fins de reposição, né, que são os fins médicos, né, existe uma produção insuficiente da testosterona pelo testículo no homem. Esses homens, eles precisam para vitalidade, para bem-estar, para questões sexuais, né, questões cognitivas, inclusive, né, melhora do quadro depressivo, melhora do quadro psicológico, até psiquiátrico, nos homens que são deficientes de testosterona. Melhora a força muscular, evita a perda de massa muscular, principalmente nos homens mais idosos. Então, ele é um hormônio importante para a reposição. E ele é usado ou em forma de injeções intramusculares ou em forma de gel, existem alguns adesivos, mas ele precisa ser usado para reposição e a gente precisa fazer monitoramento desse tratamento. Né? Monitoramento com o quê? Com as dosagens de testosterona, para não dar doses excessivas, para não passar o limite superior da normalidade, mantendo um padrão mais adequado, de acordo com a idade, e também monitorar a função hepática, próstata, né? Que são órgãos que podem ser vamos dizer assim, acometidos, né, pelo uso dessas medicações. É raro acontecer quando a gente faz uso de doses que a gente chama fisiológicas, de reposição. O problema é justamente a dose não fisiológica, a dose quando o homem não precisa, ou a mulher muito menos precisa, né, e está usando, né, aí os problemas começam realmente a acontecer. Não existe dose adequada, não existe forma adequada de usar quando não há uma indicação de reposição, né. Então, essa é a verdade, né, que a gente precisa esclarecer e colocar para que todos saibam, né. A dose só é fisiológica quando há uma produção insuficiente. Quando o homem produz, ele não precisa usar testosterona. É muito importante essa sua fala, né, de que se não há necessidade, não existe dose segura. Não existe dose segura para quando não é de reposição, realmente não existe, né. Por mais que se comente, não, vamos fazer com um profissional. O profissional que faz uso de testosterona adequadamente é aquele que faz reposição, e não que faz anabolização, né, se a gente pode usar esse termo, né, a gente não tem nenhuma indicação de anabolizar pacientes que têm doses normais de testosterona, produzidas pelo próprio organismo, né. Além disso, o testículo, quando submetido a doses externas, exógenas de testosterona, ele acaba diminuindo a produção interna, né, e isso pode, inclusive, levar, eu não falei na primeira pergunta, mas me lembrei agora, né, a uma diminuição da produção natural de testosterona pelo testículo, atrofia testicular, e às vezes de forma irreversível. Doutora, quando um paciente que usa esteroides te procura no consultório, que tipo de exames que você solicita, que medidas iniciais que você tem com esse paciente, que orientações que você faz para ter essa reconstituição do eixo hormonal e uma redução de danos aí para quem já fez uso, então, sem ter necessidade? Então, quem já chega usando, né, ou já fez uso, a primeira coisa que eu costumo fazer é orientar que esse uso é inadequado e que ele deveria parar de usar, porque muitas vezes eles não querem parar, né? Eles querem, eu vou dar um tempo, quero fazer um ciclo de clomifeno para diminuir os danos, enfim, isso não é recomendado, né? O recomendado é não usar, né? O que acontece é que muitos deles, eles não conseguem ficar sem de uma forma abrupta, né? E às vezes a gente precisa fazer uma redução gradual, tipo um desmame de medicamentos como os antidepressivos ou como os ansiolíticos. A gente precisa ir aos poucos diminuindo a dose até que a gente chegue numa dose mais perto do fisiológico e consiga, muitas vezes, tirar, né? Eles precisam ser avaliados, então, quanto aos riscos que já
possam ter ocorrido, né? Então, precisa avaliar a função do fígado, com ultrassom, com os exames laboratoriais, dosar a testosterona efetivamente para ver em que nível que está essa testosterona depois da última aplicação. É preciso ver o exame de próstata, é preciso avaliar a função cardíaca, né? Porque muitas vezes já há um aumento, um engrossamento desse coração, a hipertrofia desse músculo que, assim como os músculos dos braços e das pernas, eles crescem, um músculo, que é o coração, também cresce, e o coração muito musculoso, ele não é efetivo, né? E isso é muito importante que as pessoas saibam, né? O coração é um músculo e ele muito forte, entre aspas, ele não consegue bombear adequadamente, ele é um músculo, apesar de forte, entre aspas, em termos de espessura, ele é fraco na função que ele tem, que é de bombear o sangue. Então a gente precisa avaliar essa parte, olhar os exames de lipídios, né? Todos esses fatores, né, que a gente falou que podem ser afetados pelo uso de doses excessivas de testosterona, esses riscos que podem acontecer, a gente precisa avaliar se já não aconteceram, né, e aos poucos ir orientando esse paciente a largar desse medicamento, né, dessa droga, né, todo medicamento é chamado de droga, né, depende muito da dose que se usa, né, ele pode ser mais deletério ou menos, né, e como a gente está falando numa dose excessiva, ele é uma droga de abuso, né, quando a gente fala em uso de esteroides para fins anabolizantes. Doutora, e que ações você entende, né, enquanto profissional que trabalha com essa demanda, como sendo necessárias e prioritárias que o sistema de saúde deveria tomar, e a sociedade também, para reduzir essa banalização? Então, né, uma das coisas que eu falei inicialmente foi, assim, algumas medidas que as sociedades ligadas a essa área estão envolvidas, né, que alguns programas das mídias, das redes sociais, né, um deles é esse programa Bomba Tô Fora, que está lá para alertar, né, muitas vezes de forma um pouco cômica, um pouco, né, exagerada, para as pessoas entenderem que nós estamos falando de um assunto sério, né, e outra coisa que eu vejo é as pessoas que fazem propaganda disso deveriam ser punidas de forma mais adequada, né, isso eu não vejo acontecer, né? As pessoas ficam falando, ficam propagando, vendendo produtos que às vezes muito pior do que usar uma droga comprada na farmácia, são drogas manipuladas de origens duvidosas, né? Em academia chega-se a usar testosterona de origem animal, testosterona de cavalo, em doses literalmente cavalares, né? Então é um risco imenso, né? O que falta, na minha opinião, é punição, né? O alerta está sendo feito, né, por pessoas que são da área, que entendem que deveriam ser ouvidas como autoridades nesse assunto, né? Mas que às vezes tem pouca voz, né? O mercado, o comércio, o marketing disso às vezes é muito mais forte do que a palavra de um especialista, infelizmente, isso é uma realidade, né? Influencers com milhões de seguidores, né, recebem muitas vezes para fazer esse tipo de propaganda, para vender medicamentos, e isso tem um alcance muito maior, muitas vezes, do que a gente fazendo o trabalho mais sério. Mas a gente não vai desistir, né, como sociedade, como profissional da área da saúde, eu penso que é nosso dever, né, informar essas pessoas, né, informar os cidadãos que isso não é certo, que isso faz mal e que isso vai ter um preço a ser pago mais para frente e não é barato. Nesse bloco a gente vai fazer um bate-bola rápido sobre alguns mitos e verdades que a gente escuta por aí sobre os esteroides, justamente para a doutora nos ajudar a desmistificar. Doutora, mito ou verdade? Usar esteroides por um curto ciclo de poucas semanas não traz consequências duradouras? Mito. Qualquer dose de esteroides que sejam além do fisiológico podem fazer mal. Inclusive pode ser um motivo para fazer uma
disfunção miocárdica, disfunção cardíaca, especialmente, de forma aguda. Uma microdose é segura e não interfere no eixo hormonal? Mito também, né? Qualquer dose, seja ela acima da fisiológica ou desnecessária, pode fazer mal. Apenas homens correm risco a usar esteroides, as mulheres não têm os mesmos problemas. Mito. As mulheres, assim como os homens, correm os mesmos riscos do que os homens, com um adendo, com um adicional, que é a virilização. Né? A virilização é o engrossamento da voz, é o aumento de pilificação, acne, inclusive pode haver aumento de clitóris, né? Com o uso de testosterona indevidamente. Depois do uso, um período aí em que a pessoa fica sem usar, sempre se restaura o eixo hormonal ao normal e não há necessidade de acompanhamento do médico. Mito também, né? Pode haver uma restauração do eixo, né? Mas nem em todos os casos eles evoluem assim, né? Em alguns casos, de curta duração, às vezes restaura, né? Mas se for fazer ciclos repetidos, pode não restaurar em algum momento. Pode ser algo irreversível. Esteroides anabolizantes causam câncer? Verdade, né? Há um aumento de risco de câncer de fígado, né, diretamente pelo esteroide anabolizante, e há estudos que mostram que há também aumento de risco de câncer de mama, câncer de testículo, câncer de intestino, pelo uso de esteroides em pessoas, principalmente pessoas suscetíveis geneticamente. Produtos vendidos como suplementos naturais podem substituir os esteroides e dar os mesmos ganhos seguros? Mito, né? Há duas questões aí, né? Produtos naturais não têm, geralmente, pesquisas bem robustas e bem estabelecidas que comprovem seu benefício e sua similaridade com o tratamento, né? E a segunda questão, né, que eu sempre gosto de frisar, é que os produtos naturais nem sempre são o que o que prometem, não tem muitas vezes o que prometem dentro, e tem outras coisas contaminantes que às vezes podem ser até mais perigosas do que propriamente o que dizem ter. O ônus hepático é só um problema dos esteroides orais. Os injetáveis não têm o mesmo problema. Mito. Qualquer esteroide em dose excessiva pode fazer mal para o fígado e costuma fazer. Os esteroides melhoram na aparência, não influenciam o comportamento, portanto não há risco psiquiátrico envolvido. Mito. As últimas notícias, né, que têm saído na mídia são a prova disso, né? Muitos casos de agressão de homens contra mulheres tem essa motivação, né? Isso não sai muito claramente definido na mídia, né? Mas a gente olhando, né, aqueles homens, inclusive as mulheres também anabolizadas, musculosas, e os homens extremamente musculosos, nos levam a pensar e concluir que há aí um uso indevido de anabolizantes, e provavelmente isso é o risco, isso é o devido a esse uso, que as pessoas vão ficando mais agressivas, perdem o controle, pode desencadear então crises psicóticas, né, e perder realmente o controle, inclusive levando a assassinato, né, feminicídio, enfim. Se a pessoa parar de usar, todos os efeitos adversos vão se reverter com o passar do tempo? Mito. É possível que alguns dos efeitos revertam, mas muitos deles são definitivos e não voltam. Por exemplo, se atrofiar o testículo, ele não tem mais como voltar a produzir nem testosterona, nem espermatozoides, né? Se fizer uma cirrose, a cirrose é definitiva, ela não tem como reverter, né? Então, não é verdade. Qualquer uso de hormônios para melhorar o desempenho é facilmente detectado em exames e, portanto, perigoso apenas para quem compete? Uma parte é verdade, uma parte é mito, né? É mito que é perigoso só para quem compete, é perigoso para quem usa indevidamente, como a gente já falou várias vezes, né? Mas sim, para quem compete, né, os exames antidoping, eles facilmente detectam. Isso depende muito do tempo entre o uso da substância e os testes de dosagem. Então, alguns atletas usam, eles conhecem isso, eles usam um período
entre aspas, seguro, Uhum. né, para não ser detectados, né, mas eles são detectados sim, né, existem vários testes que conseguem detectar o uso de esteroides anabolizantes. Doutora Ana Cristina, a gente lhe agradece imensamente pela presença. São informações extremamente valiosas e que o grande público realmente precisa ter consciência, precisa ter acesso, né, porque é muito difícil as pessoas terem dimensão do real problema que é, né, o uso dos anabolizantes, e nada melhor do que alguém que vê isso na prática todos os dias, né? Então, nosso muito obrigada. Para a gente finalizar, então, a gente gostaria que você deixasse uma mensagem final aqui para os nossos telespectadores. Então, eu penso que a mensagem final mais importante é que o uso de esteroides anabolizantes é restrito, deve ser restrito à reposição, né, desses hormônios para quem efetivamente não produz fisiologicamente, né, o organismo, o testículo, não produz testosterona de forma adequada o suficiente, e esses pacientes terão benefício desse uso. Qualquer outro uso geralmente não tem nenhuma indicação, né? E para fazer essa avaliação da necessidade ou não de usar esse tipo de medicamento, é preciso fazer uma avaliação médica criteriosa e avaliar realmente se há necessidade dessa reposição. Muito obrigada, doutora. Nós ficamos por aqui e contamos com a presença de vocês lá no nosso Instagram, nas nossas redes sociais, no nosso programa Saúde Sem Mistério. Até a próxima!